Eu nunca acreditei em assombrações, mas hoje em dia, por via das dúvidas, às vezes criamos hábitos e ao repetir a mesma coisa por muito tempo, vamos ficando descuidados. O meu nome é Alcides, eu tenho 82 anos e o que eu irei relatar aconteceu durante a minha juventude, quando eu tinha cerca de 17 anos. Na época em que eu morava no interior, eu não tinha tantos recursos. A minha mãe tinha dificuldade para engravidar e mesmo após muitos anos de casamento, ainda não tinha dado um filho ao meu pai. Eles eram muito felizes, mas o meu pai dizia que uma criança completaria sua felicidade. A minha mãe era muito devota de Nossa Senhora de Fátima e fez uma promessa para engravidar. Coincidentemente ou não, naquele ano seu pedido se realizou. Ela me disse que durante a sua gravidez, o meu pai ficava muito feliz imaginando o que faria depois que eu nascesse. Depois do meu nascimento, os anos foram se passando e eu fazia tudo com meu pai. Ele me ensinava tudo o que podia. Ele não era apenas o meu pai, mas também o meu melhor amigo. Conforme eu fui crescendo, eu criei uma tradição com ele. Íamos pescar uma vez por mês em um rio que ficava a cerca de 50 quilômetros da nossa casa. Nos preparávamos, levando panelas, materiais de pesca e uma lona para fazer uma barraca em caso de chuva. Nossas pescarias eram muito divertidas, passávamos a noite conversando e rindo. Às vezes, nem pegávamos tantos peixes, mas isso não diminuía nossa diversão. Quando foi em 1957, eu estava perto da minha maioridade. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade e tinha começado a trabalhar com meu pai como ajudante de carpinteiro. Ele era habilidoso no que fazia e o serviço nunca faltava. Pegamos a obra de construção de uma casa encomendada por um amigo dele. Tudo correu bem por um tempo, até que um dia, enquanto estávamos construindo as estruturas do telhado, uma tábua que o meu pai usava como andaime quebrou e ele caiu de uma altura considerável. Infelizmente, ele faleceu no mesmo dia. Então, só restou a minha mãe e eu. Como meu pai era uma pessoa muito querida na região, outros amigos carpinteiros me deram trabalho para que eu não perdesse o sustento da minha família. Eu não tinha muito tempo para sofrer, já que eu tinha me tornado o homem da casa naquele momento e todas as responsabilidades que eram do meu pai agora eram minhas. No fim daquele mês, decidi continuar a tradição de pescar como sempre fazia com meu pai. A minha mãe me aconselhou a não ir sozinho, mas eu achava que fazendo isso sentiria meu pai mais perto de mim. Então me preparei como sempre fazia quando estava junto com ele. A minha mãe percebeu que não conseguiria me fazer mudar de ideia e disse que se sentiria mais tranquila se eu levasse a espingarda que era do meu pai, já que ele sempre andava armado quando se aventurava na mata, inclusive quando íamos pescar. Respondi que não havia necessidade de levar arma, já que em todos aqueles anos nunca nada havia acontecido e sempre foi um local muito tranquilo e agradável. Eu terminei de arrumar as iscas, a faca, de limpar peixes e arrumei tudo em uma sacola e disse à minha mãe que eu voltaria na manhã do dia seguinte. Ela me abraçou e eu saí. Já eram por volta das 4 da tarde. Eu havia andado por alguns minutos quando cheguei à trilha na mata. Pouco tempo depois, encontrei nosso vizinho Francisco, que estava voltando de sua caçada do dia anterior. Ele perguntou o que eu fazia ali sozinho naquele local. Eu respondi que iria pescar. Ele então me aconselhou a voltar para casa, já que sempre eu ia acompanhado do meu pai
e nunca eu tinha ido sozinho. Eu insisti e disse que eu iria a si mesmo. Então ele me aconselhou a ter cuidado, pois haviam boatos de que um homem estranho estava andando naquelas redondezas e que ninguém sabia quem era ou de onde tinha vindo. Eu respondi que teria cuidado e então segui o meu caminho. A mata era silenciosa e escura. O canto dos bem-te-vis ao longe, eu só pensava nas lembranças felizes que eu tinha com meu pai. De repente vi uma movimentação à minha frente e parei. Enxerguei de longe um homem que estava a pé naquela trilha. Eu me escondi e percebi que aquele homem estava descalço. Só usava uma bermuda muito suja e parecia que não tomava banho há dias. Com certeza, era um homem dos boatos. Ele não notou que eu estava próximo e ficou parado por algum tempo e depois seguiu mata dentro. Foi nesse momento que eu pensei que talvez fosse uma boa ideia voltar para casa. Só que percebi que aquele homem não apresentava perigo, afinal, ele estava desarmado. Então continuei o meu caminho. A noite caiu, a lua já estava cheia no céu quando cheguei à beira do rio. Abri a minha sacola com a lona, fiz uma barraca improvisada, pois estava ventando muito e o tempo poderia fechar a qualquer momento. Fiz uma fogueira, peguei as iscas e a vara de pescar. O rio não era muito largo. A areia que se acumulava em suas margens formava uma espécie de praia. Fiz questão de me sentar no mesmo local onde o meu pai gostava de ficar. Então, eu ficava nesse tipo de praia que se formava. A noite seguiu tranquilamente. Já tinha pegado alguns peixes e os colocava dentro de um cesto que eu havia levado. Nessa altura, comecei a perceber que não era a mesma coisa sem o meu pai. O que me divertia não era o lugar, e sim estar com meu pai, pois eu tinha a companhia dele. Já passavam das 10 horas da noite, quando eu ouvi um grito bem distante. Parecia que alguém estava machucado ou sentindo muita dor. Mas eu me mantive quieto e continuei lá escutando. Aos poucos, aqueles sons foram ficando mais próximos de onde eu estava. E de repente, um homem saiu correndo da mata e se jogou na areia no início da praia. Parecia ser o mesmo homem que eu havia visto antes na trilha. Ele gritava e rolava no chão freneticamente. Me levantei e pensei em ir lá para ajudá-lo, mas nesse momento ele gritou de novo. Porém, não era mais um grito de um homem, e sim de um animal selvagem. Apesar da distância, eu escutava estalos muito altos, como se os ossos do corpo daquele homem estivessem se quebrando. Em meio a isso, ele começou a arrancar sua pele com as suas próprias mãos e foi visível que pelos surgiam por todo o seu corpo. Eu estava horrorizado vendo aquilo. Eu não sabia como agir, muito menos o que fazer. Aquela transformação não estava sendo de imediata. Eu só conseguia ficar parado observando, até que, depois de alguns minutos, ele parou de gritar e tudo ficou em silêncio. Ele foi se levantando lentamente, sendo que ele estava bem maior do que era antes. Aquilo não era mais um homem, e sim algo muito mais sinistro. Ele andou meio desengonçado, cambaleando, parecia estar desnorteado. De repente ele levantou a cabeça e deu um uivo muito feio. Aquele som me tirou do estalo de paralisia em que eu me encontrava e meu instinto de sobrevivência surgiu. Aquele ser veio andando pela praia e eu percebi que não demoraria muito até ele me encontrar, já que a fogueira estava acesa e não daria tempo de apagá-la. Eu pensei em algum lugar onde eu pudesse me esconder e as opções eram bem poucas. Poderia até subir numa árvore, porém eu nunca fui bom escalador
E se eu vacilasse e caísse lá de cima, com certeza seria o meu fim. E seria uma desgraça para minha mãe, já que ela perdeu seu esposo assim, e agora o filho. Meu Deus, eu não queria isso para ela e nem para mim. Foi então que eu olhei para o rio e me pareceu ser uma opção muito mais confiável. Como não era muito largo, eu poderia simplesmente atravessar até a outra margem e assim ficar seguro daquela fera. Eu não tive muito tempo para pensar, pois aquele bicho gritou e disparou na minha direção. Eu saí correndo na direção do rio com todas as minhas forças e me joguei na água e mergulhei. Quando eu voltei à superfície, eu já estava bem distante da margem e, ao olhar para trás, aquele bicho já estava no meu acampamento revirando tudo. Aquilo era muito feio. O seu corpo era coberto de pelos negros e grossos e as pernas eram totalmente deformadas. A sua cabeça era uma mistura bizarra de gente e animal. Ele gritava e rosnava com muito ódio. Depois de um tempo, aquela coisa medonha veio caminhando de quatro. Agora estava parecendo um lobo, um cachorro, sei lá. Aquilo foi até a beira da praia. Farejava o chão exatamente por onde eu havia andado. Aquela coisa se levantou e ficou encarando a água, olhando por vários minutos. Eu tenho certeza de que estava me procurando, mas felizmente não conseguiu me ver. Eu continuei nadando em direção à outra margem e pouco tempo depois eu alcancei a outra extremidade do rio. Eu pensei em sair da água, mas percebi que o bicho não saía da beira da praia e fiquei com medo de que ele me visse e viesse atrás de mim. Aquela fera ficava rondando a praia e, como o céu estava limpo e o luar iluminava tudo, eu seria visto facilmente. Então fiquei dentro d'água a noite toda. O tempo foi passando. Felizmente então podia ver que o dia já estava clareando. E de repente, aquele bicho se embranhou na mata e não voltou mais. As minhas pernas já estavam dormentes e eu tremia de tanto frio. Quando o sol surgiu, eu saí da água com muita dificuldade e me joguei na praia. Eu descansei por alguns minutos e logo me levantei, mesmo muito fraco. Dei a volta andando pela margem do rio, voltando para o meu acampamento, ou o que tinha restado dele. A lona da minha barraca estava toda rasgada. As minhas panelas e iscas estavam espalhadas. Os peixes que eu havia pego haviam sido devorados. Então, não havia nada que eu pudesse levar. Voltei para a trilha e após um tempo eu consegui chegar em casa. A minha mãe, vendo o meu estado, ficou desesperada e perguntou o que havia acontecido comigo. Então eu contei tudo o que havia acontecido a ela e ela me fez prometer que eu nunca mais voltaria para aquele lugar. Os dias foram se passando e eu me recuperei. As pessoas contavam que suas criações haviam sumido e os relatos de um animal estranho aparecendo nas estradas durante a noite eram bem comuns. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não era um animal, nem tampouco um homem. O que rondava aquelas matas, com certeza, era um monstro. Eu nunca acreditei em assombrações, mas hoje em dia, por via das dúvidas, eu não vou mais duvidar. Aconteceu algo inusitado comigo e para o qual eu não encontro explicação. No dia 14/11 de 2009, eu fui ao funeral de um amigo no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. Eu passei a noite inteira no velório. O enterro estava marcado para as 10 horas da manhã. Naquela hora chovia torrencialmente e o enterro teve um atraso de mais de 1 hora.
Era um sábado e às 14 horas eu já estava em minha casa. Quando cheguei, tudo o que eu queria era tirar uma soneca depois de uma noite inteira sem dormir, mas de repente me deu um estalo e resolvi ligar para um amigo de Araraquara para comentar o acontecimento e saber se ele se lembrava do Walter. O telefone dele está gravado no meu celular, que deveria estar no bolso da minha camisa, mas não estava. Fui ao carro, vasculhei tudo e não o encontrei. Estranho, eu tinha certeza de que eu havia levado o meu celular comigo quando fui ao enterro. Eu nunca saio sem ele. Então perguntei para minha esposa se ela sabia onde ele estava e ela me respondeu: eu não sei, querido, mas é muito fácil saber. Liga para o número do seu celular e logo você saberá se ele vai estar aqui em casa ou não. O meu celular tocava uma das minhas músicas favoritas, o mundialmente famoso movimento chamado Ode à Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven. Já a minha esposa odeia. Para ela soa como aquela antiga música do caminhão de gás. Bom, eu liguei para o meu celular do meu telefone fixo e nada. Eu peguei o celular da minha esposa, fui até o carro e nada também. Não é possível, pensei. Será que eu perdi o meu celular no velório? Bom, pode ser, pois eu passei a noite inteira lá. Andei dando uns cochilos e ele pode ter caído do meu bolso. Foi então que resolvi voltar ao quarto à parada para dar uma olhada enquanto ainda era tempo. Peguei o celular da minha esposa e a avisei. E ela olhou para mim e disse: você deve estar brincando. Você vai voltar lá por causa do seu celular, é isso? Se você perdeu, basta ligar para a operadora e cancelar o número. Querida, pelo amor de Deus, aquilo não é apenas um celular, é uma agenda. Ele contém os números dos telefones e endereços de amigos, conhecidos e prestadores de serviços de todos os meus clientes. Você não entendeu? Aquele celular faz parte da minha vida. Dá para entender agora? A minha esposa olhou para mim com um ar bem irônico e falou: ah, tá. Eu acho que você não quer perder os números de telefone das mulheres que tem lá, isso sim. Nervoso com a observação da minha esposa, eu bati a porta e saí. Eu estava tão irritado que cheguei ao cemitério em menos de meia hora. Isso do Grajaú até o Brás. A sala onde meu amigo havia sido velado já estava ocupada por um novo defunto e cheia de gente. Eu entrei, parei diante da cabeceira do caixão e me detive por alguns segundos, tempo suficiente para apertar o botão e refazer a chamada do celular da minha esposa dentro do bolso da minha calça. E nada do Beethoven tocar. Sem sucesso, eu fiz o sinal da cruz e saí do local. Logo em seguida eu comecei a rir de mim mesmo. Eu sou um verdadeiro idiota. Se o meu celular estivesse perdido na sala do velório, já era. Hoje em dia não perdoo nada. Eu já vi gente se debruçar sobre o falecido em prantos por mais de um minuto e quando se levantou, foi embora também um anel de ouro que estava no dedo do falecido. Bom, eu pensei nisso por um breve momento e voltei a pensar no que eu estava realmente querendo fazer. Vocês sabem como é, quando a gente fica invocado com a perda de alguma coisa e não consegue encontrá-la. Eu fiquei perambulando pelo local e olhando para o chão, até que de repente eu tive um outro estalo. Espera aí! Eu ajudei a carregar o caixão e me debrucei sobre ele para jogar um pouco de terra enquanto ele descia a cova. E se por acaso meu celular caiu do bolso da minha camisa naquele momento e eu não percebi? Eu fui a passos apressados até o túmulo do meu amigo. Chegando lá, peguei o celular da minha esposa que estava comigo. As minhas mãos tremiam. Foi quando eu senti aquele frio na barriga. Disquei o meu número. Foi então que ouvi o Beethoven bem de longe.
como se estivesse no céu. Olhei em volta para ver se não estava sendo observado, subi no túmulo, deitei sobre ele e encostei o meu ouvido na lápide e disquei de novo. E para minha surpresa, era realmente a minha Ode à Alegria do Beethoven. O meu celular havia sido enterrado com meu amigo. Meu Deus do céu, que azar! No carro de volta para casa eu pensei, quem teria coragem de pedir à família de um amigo falecido para abrir o túmulo só para pegar um mísero celular? Ah, eu não tinha. Isso eu não tinha coragem de fazer. O problema é que eu tinha pela frente um enorme e cansativo trabalho, refazer toda a minha agenda. Pelo menos, o meu celular não caiu em mãos alheias, com todas aquelas informações armazenadas nele. Resolvi não contar nada para minha esposa, e assim que eu cheguei em casa, a primeira pergunta que ela me fez com um tom bem irônico foi: "E aí, já recuperou os telefones das mulheradas?" Eu logo respondi: "Para com isso, Célia, isso não é brincadeira. Eu devo ter perdido meu celular no velório e nessas alturas já deve estar sob nova direção." A Célia, minha esposa, então falou: "Ah, tá, mas pelo menos já ligou para cancelar o número, né? Pelo menos isso." "Já, Célia, já liguei, mas isso é o de menos. O difícil é recuperar todos aqueles dados armazenados durante anos e anos. E se o meu celular caiu na mão de alguém de má fé, já pensou nisso?" E ela mais uma vez me falou debochando: "Está com medo é de perder os seus contatinhos, só pode. O seu medo é que alguém venha ligar para sua mulherada, só isso." Eu fiquei pensando comigo e olhando para ela bem sério. Eu odeio essas tiradas da Célia e também odeio mentir para ela. O correto era mesmo cancelar o número imediatamente. Já pensou quando o pessoal começasse a me procurar e o meu celular tocasse lá no cemitério sem parar? Eu ficava pensando nisso sarcasticamente, imaginando. Já pensou se alguém passando pelo túmulo do meu amigo e além da música ainda pudesse ouvir a mensagem gravada? "Aqui é o Bernardo. Eu não posso atender nesse momento. Deixe um recado após o sinal, que eu retornarei a sua ligação o mais breve possível." Meu Deus, é até engraçado pensar nisso. Na verdade, o mais óbvio e mais sério a fazer era simplesmente comprar um outro celular para o mesmo número, justamente para receber as ligações, pois muita gente tinha o meu número, e ao receber as ligações, eu começaria a refazer a minha agenda. Mas infelizmente eu dei uma de moleque. O ser humano é assim mesmo, sórdido às vezes. Eu queria na verdade voltar ao cemitério para ouvir o meu celular tocando lá no fundo da tumba do meu saudoso amigo. Era só mesmo uma questão de curiosidade, com todo respeito e irresponsabilidade da minha parte. Eu liguei para a operadora e pedi para que o endereço da conta do meu celular fosse transferido para a empresa de onde eu trabalho, no Jabaquara. Na segunda-feira, comprei outro celular com um novo número e, para desespero da Célia, instalei nele o Ode à Alegria do Beethoven. Comecei a ligar para as pessoas e uma delas logo me perguntou: "Ué, perdeu o celular?" E eu respondi: "Não, é que já faz algum tempo que venho recebendo trotes no meio da noite, então acabei perdendo a paciência e a minha operadora sugeriu que eu trocasse o número." Eu pensei comigo: eu odeio mentir para os outros, mas eu tive que mentir. 2 semanas depois, numa tarde de quinta-feira, eu saí mais cedo do trabalho e fui direto ao quarta parada. Depositei flores no túmulo e falei com meu amigo: "Querido amigo Walter, me perdoa, por favor. Eu sei que eu estou perturbando o seu descanso, mas me perdoa." Em seguida eu disquei meu número e ouvi de novo vindo lá do fundo o meu Beethoven. É muito chato dizer isso, mas na verdade eu fiquei feliz ao ouvir meu celular tocando. Não sou técnico em nada,
e fiquei pensando quanto tempo leva para descarregar a bateria de um celular num ambiente fechado sem oxigênio. Nunca procurei saber. Era cedo para voltar para casa, a Célia ia desconfiar com certeza. Então, me sentei no túmulo, esperando o tempo passar e vendo gente passar. Depois de meia hora, passou um sujeito baixinho com o corpo arqueado, com cara de coveiro. Então perguntei: Opa, o senhor trabalha aqui? Sim, senhor. O senhor é coveiro? Sim, eu sou. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem algum problema? Não, pode fazer. O que você quer saber? O senhor, por acaso, já ouviu coisas estranhas aqui no cemitério? Sim, senhor. Por acaso, ao passar aqui em frente desse túmulo, você já ouviu alguma música tocando? Música? A música não. Da onde você tirou isso? Música não, pô. Ah, não, nada não. É doideira da minha cabeça mesmo, é curiosidade. E vozes de pessoas mortas? Olha, vozes já. E já ouviu vozes de mortos perto aqui desse túmulo aqui onde eu tô? Já. Onde mais o senhor ouviu vozes de mortos? Aqui no cemitério da Vila Formosa e no cemitério do Carmo. Caramba, o senhor trabalhou nesses 3 cemitérios? Sim, senhor. E não tem medo de escutar vozes? Ah, não, já sou acostumado. Há quanto tempo o senhor é coveiro? Eu sou coveiro há 40 anos. Caramba, é muito tempo. Qual foi a coisa mais estranha que o senhor já ouviu aqui no Quarta Parada? O mais estranho foi alguns índios pedindo para eu parar de enterrar gente no cemitério deles. Ué, tem índio enterrado aqui? Eu acredito que sim, eles falam comigo. E o senhor ouviu uma vez só? Nada. Eu escuto eles reclamarem todos os dias. Mas eu nunca escutei música, senhor. Música eu nunca escutei. Você nunca ouviu o telefone tocando ou gente falando como se estivesse no telefone aqui? Nunca escutou isso? Não, isso aí não. Eu escuto índio falando, mas não isso. Poxa, então você é sensitivo? Olha, eu acredito que sim. Às vezes eu escuto vozes aqui no meu ouvido e conversam comigo, mas eu não tenho medo. Eu acredito que não é coisa da minha cabeça não, porque é bem real. Tá amarrado, tá repreendido. Então tá bom, senhor, desculpa aí, tá um incômodo. É bobeira da minha cabeça, é curiosidade mesmo. Nada, meu filho, fique tranquilo. O que precisar, pode contar comigo. Eu fiquei com dó do humilde e paciente coveiro e resolvi não perturbá-lo mais, com perguntas idiotas talvez. Ele foi embora e eu segui o meu caminho, fui direto para o meu carro. De volta para casa, eu fiquei pensando na história dos índios reclamando e tive um outro estalo na mente. No dia seguinte, na hora do almoço, na empresa, eu liguei para o departamento de arqueologia da USP. Boa tarde. Por acaso vocês têm algum tipo de registro arqueológico no cemitério da Quarta Parada no Brás? Temos sim. O que o senhor gostaria de saber? Então, eu gostaria de saber o que foi encontrado lá. Olha, foi encontradas urnas funerárias utilizadas por índios ceramistas. É mesmo? Caramba! E qual é a data do achado? É de aproximadamente 8 séculos, senhor. Onde eu posso ver essas urnas? Senhor, você poderá vê-las no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Ah, tá bom então, obrigado, hein? Mais alguma coisa, senhor? Não, só isso. Ok. Confesso que fiquei assombrado com a informação que eu recebi. E é claro que eu não acreditava no que o coveiro havia me dito. Mas também eu não acreditava que ele tivesse conhecimento daquele achado arqueológico. O mais engraçado é que eu não sabia disso, e acho que pouca gente também sabe. Certamente aquele coveiro deve ter ouvido alguém dizer que ali tinha sido um cemitério indígena. 7 meses depois, eu já estava com a minha agenda quase totalmente refeita.
e nunca mais voltei ao túmulo do meu amigo, nem no dia de finados. Mas confesso que, em algumas vezes, eu liguei para o meu celular para ouvi-lo tocar e cantar. Cada vez que eu ouvia aquele coro maravilhoso vindo da cova do meu amigo, eu ficava todo arrepiado. Mas fazia 5 meses que eu não ouvia o meu celular tocar quando ligava. Eu acho que a bateria dele descarregou de vez. Há um mês atrás, num sábado à noite, eu e a Célia estávamos sentados na poltrona vendo televisão. Tínhamos programado para assistir a um filme antigo que marcou muito a nossa fase de namoro. Passavam das 11 horas e, de repente, o meu celular tocou. A Célia, irritada com meu Beethoven e com a interrupção, bufou e resmungou. Caramba, quem pode ser uma hora dessas? Eu não respondi nada. Eu havia deixado meu celular no meu quarto, no segundo andar, e corri para atender, mas não deu tempo. Quando atendi, já haviam desligado. Eu desci com ele para a sala, no caso dele voltar a tocar, mas não tocou. No meio da semana seguinte, na empresa, eu estava verificando as ligações recebidas no meu celular. Foi quando eu quase tive um infarto. Estava lá registrada uma ligação vinda do número do meu celular, cujo aparelho havia ficado enterrado na cova do meu amigo no sábado, do dia 14 de novembro de 2009. Quase que desmaiei. Os meus colegas de trabalho perceberam que eu estava pálido e trataram de me acudir. Eu não estava me sentindo bem e resolvi na hora ir embora para casa. No dia seguinte, lá da empresa, eu liguei para a minha operadora e perguntei: a senhora poderia verificar se houve alguma chamada feita a partir do meu celular no sábado, dia 14 de novembro? Claro. Me dá um momento, por favor. Senhor, tem como você me passar seu CPF? Olha, achei. Houve sim uma chamada feita do seu celular no dia 14 de novembro de 2009, às 23h27, com duração de 9 segundos. Algo mais? Na hora eu estava trêmulo e gaguejando. Algum problema, senhor? Não. A senhora poderia me dizer de onde foi feita essa chamada? De São Paulo, senhor. Por acaso o senhor perdeu seu celular? Não perdi. O senhor acha que não foi você que fez essa chamada? Não, foi eu, tá tranquilo. Tem certeza que alguém da sua família não usou seu celular? Não é preciso. A senhora pode me dizer exatamente de onde partiu essa ligação? Quero dizer, de qual bairro? Olha, não tenho como informar, senhor. Entre em contato com a nossa central no nosso 0800 ou então fale com a nossa ouvidoria no mesmo número. Talvez eles possam te ajudar. Eu estava assustado e com insônia e a Célia estava preocupada. Amor, você está com algum problema no trabalho? Amor, é que um colega do trabalho morreu e eu fiquei um pouco abalado, mas isso vai passar. Menti mais uma vez para Célia. Depois de falar com muitos departamentos e funcionários da minha operadora, finalmente encontrei uma pessoa certa que poderia me ajudar. Após insistir muito, consegui um encontro pessoal com um dos responsáveis da operadora. Senhor Bernardo, o senhor está envolvido com algum problema, com a polícia ou coisa assim? Não, de forma alguma. É que normalmente só a Polícia Federal nos pede esse tipo de informação. Qual é o seu verdadeiro problema? Nessa hora, eu menti para ele e inventei uma outra história. Olha só, por favor, mantenha sigilo absoluto. É um problema com a minha ex-amante que quer acabar com o meu casamento. Esta tentativa de ligação de apenas 9 segundos pode ter sido uma provocação dela. Tudo o que eu preciso saber é de onde partiu a ligação. Não precisa me dar um endereço ou um número de casa. Eu só preciso saber o bairro. Senhor Bernardo, a sua história é muito estranha. Esse celular não faz ligação há mais de 7 meses. Só tem essa ligação do dia 14 de novembro de 9 segundos. O celular está em seu nome e a sua fatura
vai para a empresa onde o senhor trabalha, não é isso? Agora o senhor está me dizendo que deu seu celular para sua ex-amante. O senhor não está metido em alguma confusão e não quer me falar? Não, por favor, não me entenda mal. Eu só preciso saber de onde veio essa ligação e nada mais. Eu não quero o endereço de ninguém, eu não quero me encontrar com a minha ex-amante. Eu só quero saber de onde partiu a ligação. Pode ser que o meu celular nem mais esteja com ela. Pode estar nas mãos de uma outra pessoa, sei lá. Senhor Bernardo, por mais estranha que seja a sua história, eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor me parece ser uma pessoa honesta, com boas intenções, e está sofrendo com isso. Só me diga uma coisa. Depois que o Senhor souber de onde veio a ligação, o que o Senhor pretende fazer? Agora mesmo assino o pedido de cancelamento dessa linha, antes mesmo de saber o lugar da ligação. Está bem, senhor Bernardo, mas não vá se meter em confusão. Sim, eu prometo. Senhor Bernardo, a ligação partiu de dentro do cemitério da quarta parada. Ao ouvir, quase que eu caí da cadeira. Porém, eu tentei ficar calmo, mas o diretor me olhou desconfiado. O que foi, senhor Bernardo? Ficou surpreso? Eu me esforcei para me recompor. É que dentro do cemitério? Eu não acredito. Por que não? Qual o problema? Ninguém pode ligar de dentro de um cemitério? É porque é estranho, seja lá quem for, a minha ex ou alguma outra pessoa, sei lá, porque iria me ligar de dentro de um cemitério às 11 horas da noite para fazer uma ligação para minha casa e ainda desligar na minha cara na hora que eu fui atender e depois não me retornou mais. Você não acha estranho? Não dá para entender, não dá para acreditar. Senhor Bernardo, sinceramente eu não sei qual é o seu problema, mas acho que o senhor é bem esperto para saber que muita coisa acontece no cemitério à noite. Ladrões roubam lápides de mármore e metais. Ladrões abrem túmulos, abrem caixões para roubar joias e objetos de valor dos cadáveres e até dentes. Muitos ladrões se reúnem em cemitérios durante a noite para planejar assaltos, para fazer ligações dos celulares para presídios. Não me venha dizer que você não sabe dessas coisas, né? Depois dessa conversa com o diretor da minha operadora, eu cancelei aquela linha de telefone do celular. Contei toda a verdade para a Célia. Parei de mentir para ela e para os outros. Eu tirei a minha gloriosa Ode à Alegria da Nona Sinfonia de Beethoven do meu atual telefone celular e só regravei a mensagem. Aqui é o Bernardo. Não posso atender nesse momento. Deixe um recado após o sinal e retornarei a sua ligação o mais breve possível. Uma das coisas que me deixou bastante intrigado é que, além de eu receber uma ligação do meu telefone que havia sido enterrado depois de 5 meses, que para mim seria impossível por falta de bateria, quando eu olhei na operadora, estava registrando como se fosse dia 14 de novembro, ou seja, quando ele tinha carga e quando ele tinha sido enterrado com meu amigo. E foi às 23 horas da noite. Não entendi também isso. É um dos mistérios que vai morrer comigo. Bom, é isso.